Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Mercados em Ação em Alta neste momento específico, perto de confirmar um padrão e trazer um movimento explosivo para o Bitcoin e altcoins. O que está acontecendo no curto prazo, que pode beneficiar em muito quem vem se posicionando para o longo prazo. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu fiz algumas movimentações na minha carteira e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje, analisando altcoins. Altcoins que você pediu no último vídeo. E mais uma vez, mais um dia eu peço, deixa aqui embaixo nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu vou preparar um vídeo completo hoje à noite com dezenas de ativos e a gente vai colocar no ar amanhã de manhã. Então, deixa aqui embaixo para que a gente analise tudo para você do zero. E agora, o que está acontecendo com o Bitcoin? Que padrão é esse que pode voltar a trazer o sorriso para o rosto dos investidores? É o padrão de ombro, cabeça e ombro. A gente tem um movimento de baixa, formou um topo descendente, fundo. Tivemos uma recuperação, fundo ascendente e preste atenção, tendo um rompimento e confirmação deste ombro, cabeça, ombro inverso, a gente vai buscar esta área. Lembrando que este é um padrão de cunha descendente que normalmente rompe para cima e tem um rompimento totalmente plausível, uma vez que nós temos o que pode ser considerado uma bandeira, uma flâmula de alta no Bitcoin. Então temos tendência de alta, estamos em acumulação, próximo de confirmar este movimento. Se, Luan, tem um se, eu não acredito. É óbvio que tem um se a gente romper uma área específica. Então a gente tem uma tendência de alta, lateralização, cunha descendente, padrão que rompe para cima. Formação de um ombro, cabeça e ombro do lado direito. Formação que pode nos colocar novamente numa tendência em todos os tempos gráficos de alta. Mas o que é necessário para que a gente confirme este padrão lindo que está se formando aqui? Primeiro ponto, no curtíssimo prazo, o que é necessário? A gente precisa do seguinte, obviamente, sustentar esta área e romper a casa de 63 mil dólares. Esta é a primeira resistência para o Bitcoin. É a resistência que a gente precisa romper. Por quê? Se o Bitcoin tiver um rompimento desta resistência, ele volta para uma área de rompimento também deste padrão de cunha descendente. Eu até ajustei esta cunha de ontem para hoje para trazer maior segurança e se houver o rompimento dos 63, aumenta aí muito a probabilidade deste padrão de ombro, cabeça, ombro se confirmar e, por consequência, a cunha descendente se romper, o que aumenta a probabilidade da gente buscar essa área. O padrão de ombro, cabeça, ombro inverso tem como alvo, a gente puxa deste ponto ao fundo, se houver o rompimento aqui, a gente tem alvos lá em 74 mil dólares. Ou seja, estamos em um momento crítico que pode trazer novamente movimentações de alta e explosões. Tá vendo como eu estou falando possibilidade? Possibilidade? Por quê? Porque é uma possibilidade. A gente está vendo no curto prazo este padrão se formar. É um padrão relevante. Mas para que ele tenha uma maior probabilidade de acontecer, se confirmar e trazer essa valorização, não tem o que fazer, amiguinha, amiguinha.
a gente precisa do primeiro rompimento em 63 mil dólares. Então foca nos 63 mil dólares. Agora, Luan, se a gente perder essa área, se a gente perder 59 mil, entre 59 e 60 mil dólares, aumentará a probabilidade de testar o fundo desta cunha descendente. Ou seja, a gente pode buscar a área de 55 mil, sim. Ah, Luan, pô, você tá de brincadeira, tá falando que pode subir, que pode descer? Exatamente. A gente não tem que tentar adivinhar o que o mercado vai fazer amanhã, daqui a 15 minutos, daqui a um mês. O que a gente deve fazer é traçar as possibilidades, calcular as probabilidades e traçar os planos, reagindo a estes movimentos em potencial. É desta forma que você não é pego de calças curtas, que você não fica, de fato, chocado com alguma movimentação. Então a gente está diante, sim, de um movimento muito importante, que pode se confirmar logo, logo. E eu estou te trazendo essa informação o mais rápido possível. Só que, se você quer ter informação de qualidade em primeira mão, numa velocidade muito mais rápida, e entenda, informação de qualidade em primeira mão, quem recebe antes tem o potencial, tem a capacidade de agir muito mais rapidamente. E a velocidade nesse mercado faz toda a diferença. E é o que a gente entrega aqui no Grupo Geral. O link está na descrição do vídeo. É totalmente gratuito, é o nosso grupo do Telegram. Veja que eu falei sobre isso logo pela manhã. A gente está falando de horas atrás. Este padrão já poderia ter se confirmado. E é por isso que é importante você me acompanhar aqui. Óbvio, já se inscreve no canal e deixa o like. Mas é extremamente importante que você participe do nosso grupo do Telegram. Mais uma vez, link está na descrição do vídeo, é gratuito, para que você tenha acesso a essas informações o quanto antes e possa se movimentar. A gente passa dicas, insights, análises e muito mais para você poder lucrar de verdade. Então participe. Bom, o Bitcoin está saudável, sim. De acordo com o Fibonacci, a gente tem retração, sim. Rejeitamos a área de 50%. Ainda estamos trabalhando dentro da cunha, mas a área de 63 mil dólares sendo rompida vai colocar em um sentimento bullish o mercado como um todo. No micro, porque no macro nada mudou. No macro, você está vendo alguma alteração aqui? Não. E a gente está cada vez mais próximo do cruzamento destas médias no RSI estocástico. Quando a gente tem o cruzamento das médias no RSI estocástico, depois dele perder a área de 20, e ele chegou e está nesse momento em 1.3, a gente tem o quê? Início de valorizações. Pelo menos é o que aconteceu nas últimas 17 vezes que este cenário pintou na nossa tela do Bitcoin. Martelo de força, RSI estocástico em mínimas, base de preço semanal, cruzamento das médias. Este encontro de confluências trouxe valorizações. Então a gente tem uma maior probabilidade, certeza nunca existe, probabilidade disso se repetir. Então a gente tem que ficar de olho no longo prazo e no curto prazo, e no longo prazo a gente segue extremamente saudáveis. E o Total 3? O que será que está acontecendo com o Total 3? E uma coisa que me chama a atenção, e você deve prestar ainda mais atenção, ou deve prestar atenção também. Quando a gente cai, a dominância está caindo. Isso aconteceu antes de ontem, ontem e hoje. O Bitcoin começa a cair, a dominância começa a cair, as altcoins se sustentam. Preste atenção nisso. Por quê? Porque isso está demonstrando que as altcoins já tiveram a sua máxima correção. Está mostrando um sentimento pró-risco, não de aversão ao risco. Então o sentimento pró-risco
acontece quando o Bitcoin cai e a dominância do Bitcoin cai, fazendo com que altcoins se sustentem e a gente tenha este tipo de pavio que não acontece nada. Olha só, estamos vendo um pavio de baixa na semana? Sim, mas é uma baixa muito pequena depois de rejeições absurdas. Isso no total 3, que é o market cap total, excluindo Bitcoin e Ethereum. E eu quero te trazer outro indicador, que é o Others. O que é o Others? É o market cap total, excluindo o top 10. Os ativos que estão no top 10. E aí a gente tem altcoins menores. E as altcoins menores também estão performando super bem, inclusive estão com uma performance hoje de 2,44% positivo, enquanto o total 3, que considera o top 10, está com 1,6%. Então, até altcoins menores estão performando melhor. Então, é momento da gente olhar altcoins e até olhar altcoins menores. Momento é de que as altcoins estão baratas e estão mais fortes do que o Bitcoin. Então, vamos analisar estas altcoins. Agora, altcoins que você pediu. Vamos começar de baixo para cima, só porque eu quero ser diferente. Seguinte. BRET. Ativo Memecoin. Eu não gosto muito de analisar Memecoin porque a gente não tem informação gráfica que seja fidedigna. Por quê? Porque grande parte destas altcoins acabam sendo listadas no mercado, valorizam muito e aí sim vão para corretoras centralizadas. E aqui a gente tem várias listagens na Bybit, na Gate.io, na Bitmart e por aí vai, recentemente. E tiveram quedas absurdas. O mercado todo caiu, mas estas altcoins chegaram a cair 75%, mas trouxeram também recuperações de 100%. Não temos como considerar de forma clara que temos uma área de buy zone, mas depois de uma queda pós-listagem, entenda, antes da listagem já teve uma valorização absurda. Pós-listagem, você tem uma queda de 55%. Se você estiver muito confiante com esta memecoin, de que ela tem um público muito grande e ainda não explodiu que nem Bonk, Doge, Shiba, tudo bem, é uma possibilidade de exposição. Mas, se você é um pouco mais puxado para a parte lógica, como eu sou, toma cuidado com esse tipo de memecoin. Não dá nem para você avaliar de forma criteriosa uma memecoin. Por quê? Porque ela sobe e desce por conta do hype. Quando vem, entra o hype, ela tem uma valorização enorme. Quando o hype vai embora, ela tem uma desvalorização enorme. Então, toma cuidado, porque memecoins não têm fundamentos. São parte importante do mercado, mas acabam te entregando muitas vezes risco. Mas é claro, comprar topo, você não vai. E os melhores momentos para comprar é quando a gente já vende uma desvalorização bem grande. 55% é o suficiente? Já chegou a cair 75%. Mas ainda estamos longe de uma valorização. Vale a pena você acompanhar. OneInch, semanal, brigando com o OneInch. A gente pode ajustar aqui. Fica claro os toques no nosso padrão de round bottom. Teve fundo, topo, fundo ascendente, testou ontem, hoje, este fundo, sustenta o fundo ascendente de 0,32. Tem ímpeto para valorização? Tem. Mas, para quem é mais conservador, aguardar pivô de alta. É o que a gente vem falando. Aguardar o pivô de alta em 0,45, aí sim você tem uma maior possibilidade de valorização. Probabilidade é a palavra. Possibilidade não, probabilidade. Agora, você tem um perfil mais agressivo. Eu tenho um perfil mais agressivo. Você pode avaliar um DCA considerando o fundo. E mais uma vez eu lembro,
Estude o projeto. Não é, ai, nossa, tá interessante, vou comprar. Por quê? Por que você vai comprar o projeto? O que ele faz? O que ele entrega? E, como eu expliquei ontem, você começa estudando um projeto, gasta 1 hora. Daqui a pouco você está gastando meia hora, 20 minutos, 15 minutos. E daqui a pouco, com treino, você olha um projeto, isso aqui é lixo, isso aqui é bom. Vai separando os que são bons e você vai ter uma mentalidade totalmente diferente. Investir em algo que você conhece é importante. E eu vou pegar essa deixa para te falar exatamente o que eu fiz hoje. Eu vendi posições que eu tinha em Matic e em XRP. Eu tinha posições, elas eram pequenas, mas eu tinha uma parcela de capital em XRP e em Matic. Em XRP eu tive uma perda de 1,2%, e em Matic eu tive uma perda de 7%. Eu fechei as minhas compras de longo prazo nesses dois ativos. E eu também realizei lucro em uma meme coin que até tem mais fundamento e que eu tinha uma posição maior. Se eu somasse as posições de Matic XRP, eu tinha uma posição do mesmo tamanho em Dogecoin. E eu fechei essa posição com mais de 80%. Na verdade foi 80%, girou entre 80% de lucro. Então no final eu acabei com um lucro bem interessante fechando essas posições. Eu, obviamente, tenho outros ativos na minha carteira. Você não deve considerar que eu tinha o dobro de Dogecoin para ativos que, na teoria, são alfas, mas eu tenho um equilíbrio na minha carteira e eu posso me expor de uma determinada forma. Mas qual que é o ponto? O que eu fiz? Qual foi a minha tomada de decisão? Eu decidi sair de Matic e XRP, e eu expliquei e mostrei lá no grupo Premium e Desafio, porque são ativos, principalmente XRP e Matic, que, na minha humilde opinião, estão numa luta muito agressiva. Podem valorizar? Podem. Tem os seus fundamentos mantidos? Tem. Mas que estão em uma batalha muito grande sem conseguir o quê? Rompimentos, sem conseguir confirmações de movimentos bullish. E é por isso que eu, pessoalmente, realizei prejuízo nesses dois ativos e equilibrei com o lucro em Dogecoin. Dogecoin é a maior meme coin, vale bilhões e trouxe uma valorização interessante. E eu vejo novas oportunidades. Tem isso também. Novas oportunidades. Porque, na minha humilde opinião, as bases para minha tomada de compra nesses três ativos simplesmente se encerrou. E eu realoquei este capital, na verdade, capital com lucro, em dois outros mega projetos que estão com uma valorização em potencial muito grande. Então eu tomei uma decisão com base em estudos. Sem, oh meu Deus, eu vou fechar uma operação até no prejuízo, ou eu vou fechar este lucro e o ativo vai seguir subindo. Eu realoquei o meu capital em ativos que, na minha humilde opinião, para este bull market, tem um maior potencial. E detalhei para o time Premium e o time do Desafio. Agora, você quer saber exatamente o que a gente comprou, o que eu tenho comprado, por que e o que eu tenho feito de rebalanceamento na minha carteira para maximizar os meus ganhos lá na frente? Você quer ter acesso a estratégias de compra, além de ver tudo que eu faço na minha carteira e ter acesso a essa carteira? Quer entender o porquê que eu tomo decisões? Quer entender exatamente quais são as estratégias por trás dos trades que eu faço e que você também terá acesso sendo integrante dos grupos? Participe do prêmio do desafio. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e no plano vitalício custam ainda menos. E detalhe, você tem suporte 1 para 1 comigo. Você tem acesso a diversas aulas. Quer saber um pouco mais? Quer participar? Entra no nosso grupo geral
esse mesmo que está no link da descrição, é o grupo do Telegram gratuito. Vai na última mensagem do grupo, clica no @oficial no FX, que vai ter lá no final da última mensagem, e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, continuando, eu saí de Matic e XRP porque não estão realizando movimentos interessantes. Inclusive XRP, eu vou puxar aqui para que a gente continue a analisar os outros ativos que você pediu, tá? Matic, XRP. Saí desses dois caras, principalmente desses dois caras, porque eles não estão mostrando nenhum ímpeto. E se perder este ponto, Matic, vamos começar com Matic. Se Matic perder 0,58, a maior probabilidade será testar 0,50, posteriormente 0,30. E o mesmo acontece com XRP. XRP, que está num cenário ainda pior. Por quê? Se perder estas mínimas, inclusive esta mínima aqui do dia 13, que bateu 0,42, a gente acabará fechando, e mesmo que ele feche abaixo, ele não tem nenhum fechamento abaixo. Se ele fechar abaixo dessa linha, a gente vai ter um rompimento de uma linha de sustentação de 4 anos. Então é muito importante isso. Tem que ser levado em consideração. Então leve em consideração para sua tomada de decisão. Não estou te indicando de maneira nenhuma venda, compra em nenhum dos meus vídeos. Eu somente te apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer com base na análise gráfica. Além de te apresentar alertas. Faça sempre sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Mas fica aqui o alerta e o cuidado com o Matic XRP, certo? Não perdeu fundamento, mas as bases para minha tomada de decisão de investir, elas foram perdidas e é por isso que eu ajustei a minha carteira. E ajustar é sempre importante. Mas veja, por conta do equilíbrio, eu acabo tendo lucro, mesmo realizando prejuízo em um ou outro ativo. E outra, só um detalhe. O posicionamento que eu tomei hoje pela manhã já está me rendendo belíssimos lucros nesses ativos que eu acabei por investir. Bom, vamos seguir. Angle Protocol. Ativa o pedido aqui nos comentários. E a gente tem o famoso Round Bottom. Famoso Round Bottom. A gente ajusta o Round Bottom. A gente ajusta o Round Bottom. Maravilha. Teve fundo duplo também. Lateralizou por muito tempo. Começou uma aceleração. Teve, sim, um movimento de rompimento de resistência. Rompimento. Tá voltando para testar. Eu aguardaria esta área de 0,080, porque poderia nos levar uma correção. Deixa eu ver se aconteceu. Acabou por acontecer. Deixa eu dar uma olhada aqui no 12 horas. Eu aguardaria uma correção no 12 horas em sobrevenda, que seria a base de preço semanal extrema, com o estocástico aqui embaixo. Isso poderia trazer o gatilho de compra. Então eu aguardaria essa área aqui, 0,080, para considerar compras em Angle Protocol. Correção, rejeição, abrindo caminho para valorizações que podem levá-lo, já que teve um rompimento de padrão, podem levá-lo sim a esta área de resistência, 0,30. Então 0,08 a 0,30 é um ótimo resultado, um retorno. Então pode acabar sendo bem interessante. GLMR, sigo de olho em GLMR, vejo que está muito saudável, está numa área de retração de Golden Pocket, perdeu os fundos, topo, fundo ascendente, está diante sim de um pivô de alta, tudo vai depender obviamente do Bitcão. Se o Bitcão aqui fizer um pivô de alta, com o Total 3 fazendo pivô de alta, a maior probabilidade é GLMR também fazer um pivô de alta. Mas gosto do projeto, entendo que tem um potencial muito bacana e sustentou muito bem numa área de suporte e resistência, área extrema, perdeu muito valor, acaba por ter um risco retorno muito interessante. Perdeu 67% do seu topo, acaba sendo um risco retorno interessante. XRD, Radix.
Quem perdeu a oportunidade e gosta do projeto, pode considerar essa área. Ó, gráfico de 3 dias. A gente teve resistência, 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 rompeu. Teste. Então, a gente teve rompimento e teste. Para quem está de olho no projeto, esse aqui pode ser o melhor ponto de risco e retorno. Vê que ele está muito próximo do fundo. Então, vamos lá. Considerando sem viés qualquer. E eu não estou investindo nesse ativo, tá? Ah, Luan, eu estou interessado. O que acaba você tendo como risco-retorno? Você tem um risco. Você pode colocar um stop com uma gordura. E aí você tem, se ele voltar para este ponto, um risco-retorno de 8,6 para 1. Se ele chegar nessa área, a gente está falando de 22 para 1. Simples risco e retorno, construção gráfica. Ah, mas teve uma devolução muito grande. Tudo bem. Esta é uma área que ele tem que sustentar. Se ele perder, você não precisa ter amor pelo projeto. Se ele perder, tá claro aqui, ó. Perdeu este suporte aqui, acabou. A probabilidade é dele mergulhar. É isso. Você tem aqui, ó, risco e retorno 20 para 1. Beleza? Duel. Ativo, gema, teve topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo. Tá perdendo um fundo ascendente aqui, pode ficar mais extremo, voltar para algumas áreas, mas a gente vem, traça a possibilidade aqui e o mercado tá tentando se recuperar. Na teoria, esta é a área de Golden Pocket, mas por ser uma gema e tem um fundamento por trás, eu não vejo com preocupações homéricas este movimento de perda, porque ele pode até ter um rompimento falso aqui e aí sim voltar a se recuperar. Importante, e foi algo até que eu comentei hoje com o time Premium, gema, aqueles ativos com menor market cap, eles são extremamente voláteis, eles têm um risco extremamente elevado. Então, ou você ama esse tipo de risco e namora, casa, se apaixona pelo risco, ou não invista. Porque são ativos extremamente voláteis e podem ter desvalorizações grandes, mas também quando o mercado começa a valorizar e o capital começa a ir para gemas, as valorizações são gigantescas. Eu mostrei ontem um exemplo no vídeo de ontem. E o exemplo vale para Duel e entre outras gemas. Então lembre-se que gema é algo de risco. Semanal em Link. Bom, Link teve toda a sua movimentação. Ah, Lua, tem um ombro, cabeça, ombro aqui. Você não falou do ombro, cabeça, ombro no Bitcoin? Inverso? Aqui tem um ombro, cabeça, ombro. Sim, só que aqui, o que acontece? Se a gente tiver o pivô de alta aqui, ó, rompendo esta área de resistência, 16 dólares, a probabilidade disso aqui ser um ombro, cabeça, ombro diminui. Por quê? Porque a gente formou fundo ascendente, topo, perdeu com fake out, fundo ascendente, e aí abre espaço para valorizações. Então, a gente tem que ficar de olho no pivô de alta. Se o pivô de alta se confirma, a maior probabilidade acaba sendo de continuidade de valorização. Solana. Solana tá forte, hein? Solana tá forte, muito perto de confirmar o quê? Um pivô de alta. Fez correção, fundo, topo, fundo ascendente. Tá muito perto de ter uma movimentação de pivô de alta. Olha o diário e olha aqui. Se romper a casa de 158, 160 dólares se for rompido, acabou. A gente tem uma maior possibilidade de Solana buscar os topos. Não tem o que fazer. Agora, se perder essa área, e tudo bem, a gente abre caminho para 80 dólares. Só que Solana está super saudável. Não tem nenhuma indicação de que viremos pontos inferiores, porque as rejeições foram muito fortes. Então fica de olho nisso. Se passar de 160, Solana pode ter uma valorização bem mais interessante e buscar, inclusive, o topo histórico.
STX, outro ativo pedido semanal, não tá legal. Não está legal. Stacks não está legal porque formou o fundo, e foi um fundo tímido, lá no dia 13 de abril. Aí tivemos uma recuperação acima dos topos anteriores. Só que nessas últimas 3 semanas, Stacks está corrigindo. Então, sinal de atenção para Stacks. Se perder 1,92, se perder 1,92, 1,91, maior probabilidade será 1,27. E aí sim, amigo e amiga, é que abre uma oportunidade, tá? Aí abre com fundo ascendente, pivô de alta e tudo mais. Mas agora eu não compraria não. Esperaria ou este movimento ou este movimento aqui, com cuidado com ombro, cabeça, ombro. Então a gente tem que ter o quê? Se ele chegar nesse ponto, topo, fundo ascendente, pivô de alta, e aí aumenta a probabilidade da gente acabar vendo este cenário se confirmar. Maker, MKR, eu gosto desta correção, principalmente nessa semana. Por quê? Porque está muito forte. Olha só a rejeição, não perdeu fundo, teve sim movimentações para formar um fundo ascendente, formou fundo, ó, fundo, topo, tá formando um fundo ascendente, vamos ver se sustenta. Só que se tiver um rompimento aqui, ó, também a gente tem pivô de alta. Probabilidade de pivô de alta. Pivô de alta. Então fica de olho. Eu gosto desse tipo de correção. Se eu estivesse investindo em Maker, provavelmente eu começaria a escalar ordens de compra. Inclusive o RSI estocástico no semanal está começando a ter o cruzamento. Nestas áreas, gente, olha aqui. Última vez que isso aconteceu, foi uma tendência de alta, fundo ascendente, o ativo voou. A gente está falando de 1000% de valorização. Não estou falando que isso vai se repetir, mas acaba sendo uma área interessante de buy zone para quem está de olho. DOT, super saudável, próximo de formar um pivô de alta. Formou pivô de alta, abre caminho para valorizações. Já venho falando de DOT tem uns 3 dias. WLD, vamos ver, já há algum tempo que eu não analisava o ativo. Vamos ver, 3 dias, diário. Tá perto, inclusive, de confirmar aqui um pivôzinho de alta. Fez fundo, topo, fundo ascendente. Teve um pivô de alta não confirmado, precisa romper essa área aqui agora, 6,50. Se romper 6,50, aí sim é pivô de alta e a gente pode buscar 11 dólares. Então você tem uma área aqui, ó, crítica. Pronto, é só esperar. Zen USDT, semanal, segue saudável, pivô de alta, aumenta a probabilidade de mais valorizações. Rune, a gente analisou ontem à noite, olha só como está saudável com pivô de alta, vale a pena ficar de olho. Pivôzinho de alta, deixa eu dar uma olhada aqui, pivôzinho de alta com LTB rompida, tá? Tem uma LTB rompida, pivôzinho de alta. Se fechar nessa área aqui, pode ficar interessante e abrir espaço para mais valorizações. E outra, todos os outros ativos que estão formando pivô de alta podem ter o mesmo movimento. Então, atenção absoluta nestes ativos. One, mesma coisa, perto de formar o seu pivô de alta, semanal mega saudável. Acho que o One é uma boa pedida. Boa pedida. GRT analisei ontem também, muito próximo de pivô de alta. Filecoin, idem. Dusk, idem. Lina, idem. SNX, tá interessante, melhorando do dia de ontem. Vamos acompanhar. NIR, também pertinho do pivô de alta. Se tiver pivô de alta, pode acelerar. KSM segue saudável, na minha humilde opinião, segue saudável. Pivô de alta acima de 33,50 vai acelerar o ativo, vai levar uma valorização sim. E Pendle, pessoal, para mim, correção saudável, área de oportunidade. Bitcoin lutando, tá vendo que ele tá vendo agora uma rejeição? Ele foi ali beliscar o topo,
A Cunha bateu de novo, só que a gente tem que acompanhar agora como o mercado vai se sustentar. Se ele vai beliscar e tentar romper, ou se ele vai buscar áreas inferiores. O mercado está com um ímpeto de alta, tá interessante. A gente teve um fechamento de 8 horas bem bacana, com um volume de compra ascendente. Vamos acompanhar o fechamento. Como sempre, eu vou trazer atualizações do fechamento lá no grupo geral, mas a gente está muito perto, no micro, de um shift, de uma alteração do sentimento. Vamos ficar de olho, porque o melhor momento para acumular é quando ninguém está querendo acumular. E é exatamente o momento atual. Eu quero que você não esqueça de colocar nos comentários o ativo que você quer que eu analise amanhã. E também, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Porque você não pode ficar de fora das novidades, das informações de qualidade em primeira mão. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.